Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Redencast, o seu podcast de aconselhamento redentivo. Estamos de volta para mais um episódio e você já sabe, eu sou o pastor Jonatas Abdias, sou casado, sou pai e vivo a vida comum do lar. E é isso, para a glória de Deus. Bora lá! Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam debaixo da graça de Jesus, porque só na graça de Jesus as coisas comuns do dia a dia podem se tornar extraordinárias. Um vem com aquele toque naturalista, o outro vem com frases sensacionais, e eu fico me perguntando aqui, por que eu falaria algo melhor sobre a vida comum do lar? O que eu Tá tô tudo fazendo ótimo, pessoal. A gente aqui, meu tá feliz irmão? aqui. Mais um episódio, estamos reunidos juntos. O André não pôde estar conosco, não sei se você já está percebendo, ele não está aqui como um agente oculto, certo? Ele não vai aparecer do nada, mas é uma alegria muito grande para a Batman. gente, a gente poder gravar mais esse episódio. E aí a gente decidiu gravar sobre essa questão do matrimônio, vida comum do lar. Opa, tema quente, tema quente. Bom, pelo menos nós todos somos casados e podemos, em tese, falar sobre isso, não é? Não que a gente precise de lugar de fala, né? Bem pontuado. Sabe por quê? Uma das coisas que a gente esquece que um dos irmãos do passado que Deus mais usou para nos instruir sobre o assunto não era casado, o apóstolo Paulo. Não é? Mas era iluminado, Olha, o apóstolo inspirado. Paulo, ele era iluminado, inspirado, tem várias coisas que ele era e a gente não é. Eu diria É que a gente só verdade. é casado. Exatamente. Eu não tinha sido tão evangélico assim, não tinha pensado o apóstolo Paulo, mas eu acho que um dos teólogos que mais nos influenciou, né, o reverendo John Stott, também não era casado, né? Olha Verdade, só. verdade. E Bom, é importante considerar que no caso de Stott, ele escolheu não se casar. Ele entendia que tinha vocação ao celibato. E a clareza dele acerca da sua condição, da sua vocação ao celibato, também providenciou clareza acerca da vocação quanto ao casamento, quando ele escreveu sobre isso, nos seus comentários do Novo Testamento, por exemplo. Isso é muito legal, porque talvez a nossa geração careça de clareza vocacional. E para aqueles que estão casados, eles querem viver, às vezes, uma vida de solteiros. E aqueles que estão solteiros querem se casar para então ser plenos e felizes. E aí, nenhum e nem outro, solteiro ou casado, vivem a vida comum do lar. pois é. O reverendo Vadislau, por outro lado, bom, vocês estavam esperando na hora da gente mencionar, né? Então, eis. Ainda bem que foi Pronto. logo, né? Rapaz, Reverendo Vadislau, certa feita, eu ainda não era o pastor auxiliar na igreja em que ele permanece como pastor auxiliar até hoje, lá. E eu tinha acabado de chegar da África, fazia alguns meses, e eu estava assistindo, né? Estava cultuando, mas não estava pastoreando nesse sentido. E aí ele contou com o seu humor peculiar que pediram para ele falar em uma programação de casais. E a razão era porque eles entendiam que o reverendo Vadislau era alguém com muita experiência no casamento. E eu lembro da resposta dele, ele falou assim, eu não sei de onde que o povo tira que eu tenho muita experiência no casamento. Eu sou casado de primeira viagem, eu só casei uma vez e ainda não aprendi a viver direito. Eu ainda tenho os meus percalços com a Beth. E eu me lembro de que eu abracei minha esposa na hora e falei assim, esse homem tem de casado o que eu tenho de idade. O que sobra para nós? Né? Eu não lembro muito bem o que a minha rapaz. esposa respondeu, que já é um problema, mas tinha alguma coisa a ver com oração. Quando a gente fala de vida comum lá, eu acho que é importante a gente também definir termos, se for possível, né? O que é vida comum no lar? Lavar louça, não. Lavar louça é um bom exemplo. Eu tenho um exemplo dessa semana, inclusive.
né? Eu diria que é um exemplo péssimo. Oh, meu Não é muito Deus. bom, não. Nós nos mudamos não faz tantos meses assim, tem coisas pendentes, móveis para montar, máquinas para arrumar, coisas assim da casa. E eu e a minha esposa estávamos conversando sobre as minhas pendências. Ela adotou uma estratégia interessante. Ela comprou um quadrinho branco e grudou na geladeira. Escreveu assim: Pendências Luiz. E aí, toda vez que aparece alguma coisa lá, ela coloca lá. E toda vez que eu faço alguma coisa, eu vou lá e risco para que a humilhação não seja grande. É, não que já não esteja sendo, né? Aí, a gente estava conversando e eu perguntei para ela, em tom jocoso, assim, falei assim, eu sou um homem, eu sou um saco de batata. Ela olhou para mim, riu e falou, você é um saco de batata. A única coisa que eu consigo Mas, pensar agora, Luiz, é o seguinte. ah, Espero que minha esposa não veja esse episódio. ela completou, né? Ela falou, mas você é meu saco de batata, né? Eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei triste. Qual que era o ponto ali? O ponto é que, especificamente no meu caso, a vida vocacional, a igreja, sempre me puxa para fora, coisas para resolver, reuniões para acontecer, aconselhamentos para fazer, coisas para escrever, pregações para preparar, convites para atender. E a impressão que vai ficando é que o resto fica para casa. E por mais que ela seja compreensiva e por mais que ela seja auxiliadora, eu tenho as minhas responsabilidades em casa. Eu tenho o meu tempo em casa. Eu preciso cuidar da minha casa antes de cuidar da casa das outras pessoas. Então, vida comum no lar talvez seja não tanto quanto tarefas pendentes, mas quanto a disposição do coração para resolver as pendências e para cuidar dos seus. É. Eu tô pensando agora que você falou, eu tô pensando igual o Rodrigo. Vamos dar exemplos nossos ou dos outros, né, Rodrigo? Eu só vou contar uma experiência minha de início de casamento, Luiz. Ah, você Uma estragou tudo. A minha pendência. ideia era contar a experiência dos outros. O Luiz falou do quadro, é porque quando eu recém-casado existia um quadro lá. Depois de 6 meses, Luiz, esse quadro não tinha nada resolvido, ou quase nada resolvido. Eu olhei para minha cara da minha esposa e disse assim para ela: é melhor esse quadro sumir daí. Senão a gente vai viver em cima de frustrações. E é melhor a gente não viver com isso. Resolver o problema não é uma opção. A gente some com o quadro, né? Pois é, pois é. Uma das coisas que a gente é, esquece quando a gente fala disso é que, se não me engano, essa é uma expressão mais conectada ao homem, né, viver a vida como no lar, do que a mulher. Né? A Escritura diz que é para o homem viver a vida comum da sua casa, né? Viver o cotidiano da sua casa. Uhum. Porque a gente herda uma cultura não examinada de que o trabalho do homem é performar fora de casa e quem Uhum. cuida dos problemas de casa é a mulher. Mas essa cultura já morreu. Hoje, quem tem que viver a vida comum do lar são todos os integrantes, cada vez mais, e inclusive, arquitetonicamente, não existe mais lar, existe dormitório. Existe Uhum. um ovinho de codorna, que é a área privativa, mas você não vive a vida comum do lar, você vive a vida comum da sua cidade. Uhum. Tá? Você vive a vida comum da sua cultura. Então, você vive a vida comum do seu ambiente mais amplo e nem sempre a gente reflete que essa vida mais ampla não obedece aos princípios bíblicos. Então, a gente, quando chega no lar, já chega tarde, já chega cansado. A segunda coisa é que você hoje tem inúmeras possibilidades para não ter que ter uma vida comum no lar. Então, tudo. Mesmo estando no lar, viu? Às vezes. Não, veja Mesmo bem. estando lá. Eu fui visitar uma pessoa
que estava casada há alguns meses, como você se mudou há alguns meses, eu também tenho uma história de meses de recém-casado e recém-chegado numa das casas para onde me mudei, em que a pessoa ainda não tinha tirado aquele plástico azul do fogão. Entende? E aí eu perguntei assim, como é que vocês estão comendo? Biscoito, bolacha? Acho que nem tem briga, né? Porque daí todo mundo comeu o que tiver. O que vocês estão fazendo? Comendo sardinha há tantos meses? Sucrilho? Não, a gente não cozinha em casa. Porque trabalhamos fora, almoçamos fora e final de semana a gente pede iFood. Então hoje em dia você vai dar que exemplo? Se varrer a casa, tem robô para isso. Tem uma bolinha lá que fica varrendo a casa. Esses dias alguém me mostrou lá que te comprou um robozinho e eu falei assim, ele faz o papel de aspirar, mas na hora de passar o pano, ele não, pastor, ele passa pano também. Eu falei, como assim? Aí ele começou a me mostrar e o bicho passando pano, moço. Eu fiquei pasmo com aquilo. Aí você fala o exemplo de lavar a louça. Aí alguém vai digitar aqui nos comentários. O senhor lava a louça? O senhor não tem Como uma os máquina? incas faziam. Faziam com as mãos, né? Aí você vai dar um exemplo do quê? Vai sobrar o quê? Lavar a roupa. Quem lava roupa, né? Nossos pais já não lavavam roupa, né? Você vai virar Israel antigo, né? Como os primeiros pais lavavam roupa, né? Chega uma hora que você realmente tem um ambiente muito útil, mas você não tem um lar. Ele serve para fins muito bem delimitados, mas E não na um lar. melhor das hipóteses, é apenas funcional. Apenas funcional, isso. Funciona para eu dormir, funciona para eu lavar roupa, funciona para eu lanchar ou comer eventualmente, funciona para eu me encontrar com aqueles Happy hour. companheiros que eu chamo de família, né? Mas na verdade a gente se encontra ali e tal, no final do dia, e funciona para eu guardar as minhas coisas, mas não funciona para convívio, não funciona para discipulado, não funciona para cultivo da fé, piedade, Isso, louvor, piedade, isso. adoração a Deus, não funciona para santificação, porque simplesmente eu não estou disposto a gastar o meu tempo, gastar minha vida em casa, que eu já gastei tudo fora. Você estava falando aí, Rev, sobre ser uma ordem primariamente vinculada ao homem, e eu lembrei, obviamente, o que está ecoando isso é o 1 Pedro 3,7, que fala assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, né? Eu me lembro de um trecho do livro Verdade Absoluta, da Nancy Pierce, que ela fala que, historicamente, nós experimentamos na história, né, uma feminilização de três áreas da família, da religião e da educação. E ela tenta rastrear três eventos que tiraram a presença masculina desses três campos. Ela vai falar que a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, ela tirou todo mundo de casa. Para as fábricas foi homem, foi mulher, foi criança. Isso deu tão ruim que aí eles mandaram de volta depois as crianças e as mulheres e ficou os homens com carga dobrada. Esses homens, quando chegavam em casa, chegavam à noite, não tinham tempo para os filhos, mal viam os filhos, e queriam apenas dormir para no próximo dia trabalhar. E, quem sabe, até uma relação sexual. E aí, isso tirou a presença dos homens dos seus lares. Então, os homens que ficavam em casa, que cuidavam da terra, que ensinavam os filhos a cuidar da terra juntamente com eles, aquela figura do puritano, né, que ia colhendo a terra e ensinando o catecismo, a fé aos seus filhos, que cultuava a mesa junto com seus filhos, não existia mais, porque agora o que existe é o homem que sai e a mulher e as crianças que ficam. Isso fez com que toda figura masculina ela se tornou distante. Afinal de contas, é o que tinha. Na religião, ela vai dizer que o segundo grande despertamento, que aconteceu lá nos Estados Unidos, feminilizou a fé, restringindo a fé
expressões emotivas, e se não é emotivo, se não tem sentimento, se não é arrebatador, então não tem Espírito Santo, sabe? Não é de verdade. Isso afastou um pouco os homens da religião cristã, que tradicionalmente era conhecida como a presença maciça de homens. Homens que eram evangelistas, homens que eram pastores, homens que eram homens comuns e pais de família que eram responsáveis por construir igrejas inteiras e congregações inteiras. Mas afastou. E por fim ela vai dizer que a pedagogia recente do século XIX e XX tirou o homem da educação, o que faz com que qualquer alvo pedagógico que nós tenhamos hoje sejam alvos muito mais próximos a meninas do que meninos. Tanto que o exemplo de disciplina normalmente é mais fácil para a menina atingir do que para o menino. Vai olhar nas diretorias, são os meninos que frequentemente estão lá. Vai falar com o inspetor ou inspetora, são os meninos que são símbolos de menino, de criança impossível. Você pergunta para um professor o que ela prefere, um caderno todo decorado, colorido, bonitinho, com carimbinho, ou um caderno de uma só cor, mas organizado. Elas preferem o decorado, que frequentemente é associado a meninas. Então, é uma feminização da educação. E por que eu estou lembrando disso? Porque se isso aconteceu recentemente, eu acredito que é porque os homens, e mais recentemente também as mulheres, têm se afastado daquilo que é comum. Deixado os seus filhos fora do lar, deixado seus filhos fora da igreja e deixado seus filhos Fora de casa. fora de casa. O que acontece? Eu terceirizo o meu filho e eu estou ensinando para eles que a nossa casa é só uma casa, mas não é família e nem lar. Isso quando nós já não experimentamos isso na nossa criação, mas nessa geração é pior. Isso é contrário ao mandamento de Deus para com os homens, mas hoje também é contrário ao mandamento de Deus para com as mulheres, porque a gente constrói uma vida fora. Na família, nós queremos ser servidos, e se não somos, a gente parte para outra, porque a gente quer paz, descanso, quem sabe ser feliz. E uma das coisas que a gente não leva em consideração sobre o benefício de se viver a vida comum do lar, ainda que isso seja presumido na Escritura, quando em Deuteronômio 6 o Senhor diz que você deve ensinar ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, que presume que você estaria com a sua família, e especificamente com seus filhos, em um ambiente comum, você esbarraria nele, né? A depender da atividade que estivesse fazendo, é que ao não ter os seus filhos por perto, ao não ter a sua esposa, sua família por perto, tempo o suficiente para alguma coisa acontecer, você não tem como ministrar a palavra de Deus, como diz o irmão Lu Priolo, sobre quem falamos, num podcast anterior, no milieu. Você não está no ambiente em que a coisa acontece para ministrar a palavra de Deus. Eu experimentei isso numa triste realidade, quando eu morei no Rio de Janeiro e meu pai arrumou um emprego em São Paulo. E eu passei alguns meses, meu pai disse que foi 1 ano, mas eu não me lembro. E a gente tinha que ter uma conversa com meu pai a respeito de um assunto durante a semana. Então meu pai chegava no sábado cansado, e quando ele acordava, às vezes eu tinha que conversar com ele um negócio que aconteceu na segunda-feira. Entendeu? Eu já não lembrava, o assunto já estava frio, meu pai também não sabia direito o que havia acontecido. Então eu experimentei isso na minha própria casa. E meu pai, vendo isso, falou: não, a gente precisa mudar para São Paulo para que eu possa vê-los todos os dias. E quando você está, por exemplo, de férias, mas não somente isso, quando a vida comum do lar está acontecendo, o irmão pega um carrinho do outro irmão, a irmã usa a roupa da outra irmã, sobe na cama, desarruma, risca o caderno da outra, você tem a oportunidade de atuar na hora, dentro do contexto. E quando você não tem o contexto, muito daquilo que seria proveitoso é percebido pela criança como artificial, como despropositado.
assim, ela não vê razão daquilo acontecer, até porque o fato em si já passou, né? Então fica muito artificial. Então a gente esquece que É a correção da correção. Às isso vezes já a mãe já corrigia, o pai chega, tem que corrigir também. é a correção da correção. É isso mesmo, né? É o adendo, né? Como eu Às vezes é falava, pior, né? né? Meu pai chegava para dar as cintadas que faltaram. Eu brincava assim, completar os sofrimentos de Cristo, né? A gente já tinha sofrido, aí meu pai vinha para completar, né? Então a gente esquece que se você não tiver uma vida comum do lar, coisas comuns não acontecem. E isso que o Luiz começou dizendo, são os momentos comuns que trazem oportunidades extraordinárias. Então, por exemplo, se a gente não tem uma vida comum do lar, como o Paul Tripp conta no Idade da Oportunidade, com o seu filho adolescente que chega com cabelo verde, você não tem oportunidade. Imagina, você vai perceber que o cabelo verde da terça-feira só foi percebido no sábado, né? Aí, ou então que a tristeza daquele dia, a alegria daquele dia, né? A experiência daquele dia, daquele momento, se perdeu. Então, a vida comum do lar, ela gera oportunidades pequenas, e aí eu encerro lembrando de um outro professor, o Daniel Duggan, quando escreveu sobre Ian Duggan, escreveu sobre Daniel, né? Uhum. E ele falando sobre eventos extraordinários na vida de Daniel. Uma das coisas que mais me chama a atenção é a entrada do capítulo da Cova dos Leões. Ele fala: a gente não tem o cotidiano de Daniel. E provavelmente o cotidiano de Daniel é igual ao seu, sem graça, repetitivo, nada extraordinário. O problema é que a gente adora momentos extraordinários, como uma Cova dos Leões, uma fornalha, mas o mais difícil é ser crente no dia a dia. E o desafio está justamente na vida comum do lar, né? Exatamente. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu meio que estava numa vida bem, bem louca, né? Assim, de tempo, E assim, eu não estava suportando, né? Eu já vinha conversando com minha esposa, isso no início do ano passado, né? Bento muito pequeno, e assim, justamente por ter a consciência dessa vida comum, eu estava me desdobrando, mas assim, e eu conversava com minha esposa, disse, ela, não estou aguentando, ou a gente volta a morar em Olinda, né? Eu morava em Recife, ou a gente volta a morar em Olinda, ou eu vou bater no hospital em algum momento. Porque, querendo ou não, parte da nossa vida de igreja, ela é noturna, ela não é diurna, mas a gente tem as outras atividades, né? Então, assim, criança pequena acorda muito cedo, eu acabava vindo para Olinda muito cedo por conta das atividades de Viviane. Eu tinha tempo com o Bento, mas eu não estava aguentando fazer mais nada da minha vida. E aí, quando foi em agosto, a gente decidiu se mudar. Então, quando a gente vem morar em Olinda, a vida da gente dá uma virada. Porque mesmo a rotina, ela estando muito semelhante, eu estou morando num raio, digamos assim, de 1 quilômetro a 1,5 quilômetros das coisas. Então, eu estou morando muito perto da igreja, morando muito perto do trabalho de Viviane e conseguindo respirar mais, porque, tipo assim, a gente volta muito mais para casa, a gente vive muito mais a casa, porque o que estava acontecendo anteriormente. Eu saía 6h30, entre 6h30 e 7 horas da manhã de casa, e tinha dia que eu estava chegando em casa 11 horas da noite. Então, era literalmente um dormitório. Eu passava o dia em Olinda e eu só dormia em Recife. Tipo, eu não conseguia vir para casa para almoçar, eu não conseguia passar um tempo direito com o Bento à tarde. Mesmo eu passando a manhã com ele, e querendo ou não, a depender das escolhas que a gente faça, então, por exemplo, a gente decidiu que ele ia para a escola, por exemplo. Então, se ele tá pela manhã na escola, então que horário eu ia ficar com ele, por exemplo? Se eu tenho uma vida noturna de igreja, ele tá pela manhã na escola. E aí eu conversava com um casal e eu disse a ele, veja só, se que nesse contexto parecido, né? Só o pessoal não achar que eu estou divagando aqui.
Se o marido passa tanto tempo fora de casa, se ele acorda muito cedo, ele, apesar de chegar cedo em casa, ele não aguenta fazer mais nada, será que não vale a pena vocês repensarem algumas coisas da vida de vocês, não? Porque às vezes o casal, eles colocam na cabeça da gente, não sei se vocês como pastorinho vivem isso, mas eu acho que hoje em dia eu sofro menos com essa ideia de não ter uma rotina parecida com o resto da membresia. Sabe? Porque na cabeça da gente, às vezes a gente tem que trabalhar de 8 às 18, sendo que a gente sabe que a gente tem uma vida, uma carga horária muito mais puxada normalmente. Mas é como se a gente tivesse que cumprir isso. E Mas aí se eu você pergunto, fizer isso, pastor, você vai trabalhar das 8 às 18, depois vai fazer o segundo turno das 19 às 22. o terceiro talvez, né? Eu tô pensando nisso. Só da 8 às 18, pastor é esse? Estão contratando lá, onde ele já está pastoreando? E aí eu fiz duas perguntas a essa família. A primeira delas foi a seguinte: meu irmão, por que você não cochila uns 30 minutos após o seu almoço? Para você voltar mais inteiro para casa e ter, digamos assim, um tempo com a sua esposa e sua filha. Essa foi a primeira pergunta. Porque na cabeça dele, ele tinha que chegar muito cedo em casa. Mas ele chegava cedo em casa, mas ele chegava, tipo assim, desligando já. Porque ele sai de casa às 5 horas da manhã. Ele, apesar dele chegar em casa tipo 18, 18h30, mas ele já não aguentava mais nada. E aí um questionamento que eu fiz foi o seguinte: será que a filha de vocês obrigatoriamente tem que estudar pela manhã? Será que ela não pode acordar um pouco mais tarde e estudar à tarde? E viver mais essa vida de vocês, simplesmente porque vocês colocaram na cabeça de vocês que ela tem que estudar de manhã? E aí, quando a gente ingessa algumas coisas dessa, a gente não tem mais vida. Então, eu tenho um marido que não convive nem com a esposa nem com a filha, só dorme em casa. E um dos questionamentos do casal é esse: vocês precisam rever a vida de vocês. Então imaginem que eu tive uma discussão desconfortável na África do Sul com uma pessoa que avaliou como normal e plausível, isso é comum lá, tá? Que a pessoa venha estudar na África do Sul de países menos desenvolvidos da região e passem 2, 3 anos sem voltar para casa para ver a família. Família, esposa e filhos? Esposa e filhos. Que isso? Teve um rapaz em específico que veio de um país asiático. Ele era noivo e estava noivo. E na África do Sul viajou para Moçambique, viajou pela África do Sul e, terminando o mestrado, iria fazer um doutorado na Alemanha. E só depois iria voltar para se casar com essa moça. É isso. Então, a avaliação da pessoa com quem eu conversava foi: é normal porque isso é cultural e na cultura deles eles aguentam isso. O brasileiro é muito sexual, ele quer a pessoa por perto, ele quer provocação. E como eles não têm essa provocação, essa proximidade, já que não vão ter mesmo, por que não usar esse tempo para estudar e tal? E na minha cabeça ficava assim: por que cargas d'água estão prometidos um para o outro? Se não estão prontos, se ele quer fazer tudo isso antes de casar, por que se empatarem? E se ele conhecer alguém na jornada? E se alguém pronto aparecer para essa moça? Né? Então, mas assim, é muito comum lá que Ele já tinha casais recebido o casem. dote? Só pode, né? E usou o dote para estudar. Talvez. Mas o que é muito comum e que me chocou é a possibilidade de passar pela cabeça das pessoas que dá para você viajar e passar meses, quiçá anos, ou pelo menos um ano, sem a sua esposa e filhos para estudar. E eu via, por outro lado, olha só que curioso, países mais fronteiriços, onde as pessoas faziam um esforço tremendo com a bolsa para sustentar um estudante, o cara trazer a família toda. Uhum. Né? Porque, já acostumado a uma pobreza extrema, ele falou assim: ser pobre eu já sou.
passar dificuldade eu já passo, mas a gente não vai fazer isso separado. Não vamos fazer isso Passemos juntos, né? E às vezes essa não é uma realidade para o brasileiro, né? Especialmente se ele tiver uma condiçãozinha um pouco melhor. O cara fica noivo da pessoa e sai para viajar. Ou uma pessoa que, como você ilustrou aí, né, o cotidiano dela já parece que a pessoa está viajando o tempo todo, né? E talvez essa ideia romântica que a gente tem é de que todo mundo tem que ter a mesma rotina, né? E eu não sei como é que é em outras regiões. Eu sempre morei em São Paulo, ou no interior, ou agora na capital. Mas, principalmente depois da pandemia, pessoas têm rotinas diferentes. Muito diferentes umas das outras. E o que pode funcionar para você não vai funcionar para o outro. E a questão é como é que esta família em específico vai experimentar a vida comum do lar. Entende? Uma outra coisa que eu vejo muita gente negligenciando, a gente sabe que em São Paulo é caótico o trânsito, mas aqui em Recife a gente sofre mais porque, apesar da cidade ser menor, é tipo assim, quando o caos se instala aqui, a cidade para. Normalmente em São Paulo fica lento, né? Você vai andar. Em baixa velocidade, mais anda. E aí, uma outra dificuldade é porque às vezes as famílias moram longe, né? Tipo, a região metropolitana daqui são 10 cidades. Então, às vezes, você está a mais de 1h30 da sua casa. Que a gente sabe que é uma realidade próxima de São Paulo, mas às vezes, né? Eu não vou dizer que sempre, mas às vezes a pessoa tem condições de morar mais perto do trabalho, mas negligencia isso também. Então, assim, a gente sabe que existem regiões mais baratas e regiões mais caras, normalmente regiões periféricas são mais em conta, mas mesmo assim, às vezes você faz determinadas escolhas porque você quer ter um determinado conforto que não faz sentido algum. É como uma pessoa que é muito comum aqui em São Paulo, a pessoa consegue uma casa maravilhosa que fica a 3 horas do emprego dela. Não dá, gente. Isso não dá. Isso não dá. Agora, talvez seja bom nós comentarmos o que é comum e qual que é a importância do comum. Nós vivemos numa geração que ela não se impressiona com nada. Tudo é comum. Porque ela tem diante dos seus olhos smartphones, telas, com explosões, com efeitos, com grandes narrativas, com grandes histórias, com grandes talentos. Sempre tem alguém mais bonito, mais talentoso, sempre tem um japonês que toca um instrumento melhor. Sempre. Nada é extraordinário mais. E talvez nesse anseio que as pessoas têm, por falta da capacidade, por causa da sua insensibilidade hoje de se maravilhar com as coisas, elas tendem a banalizar as coisas que são de fato comum e as coisas que são mais valiosas exatamente por ser comum. Então a mesa de jantar se torna tediosa, não tem som nenhum, não tem explosão, não são vários vídeos rolando. Uma conversa de pais e filhos acaba sendo angustiante, afinal de contas é uma criança que está aprendendo a falar, que está aprendendo a comer, que está aprendendo a obedecer, que está aprendendo a ouvir, que está aprendendo a ficar quieta e respeitar. A esposa, ela é uma mulher comum e em casa ela precisa ser cuidada, ouvida, tratada, E ela nem ensinada. sempre está vestida como Ginny é um gênio. Exatamente. E sejamos francos, nem sempre tá pronta, não tá com um terninho corporativo, não tá com a maquiagem feita, às vezes não tá depilada, e porque isso é vida comum, gente. Nós não somos pessoas que se reúnem num networking debaixo do mesmo teto. Acho, adorei isso. A casa não é um networking. Não é. E aí, vida comum significa nós suportarmos as pessoas com roupas velhas, com bafo, nas suas versões mais ordinárias, sem maquiagem, sem arrumação, sem máscaras. Porque isso é o que nos constrói, de fato, para nós aguentarmos uma vida extraordinária. Eu não acredito, gente. Estou sendo franco com vocês aqui. Em gente que é extraordinária, mas não sabe viver o comum.
Na verdade, essa pessoa que faz grandes coisas, mas não consegue fazer o básico, ela faz as grandes coisas para fugir daquilo que deveria fazer. Agostinho, né, se não me engano, foi quem disse que se o ferreiro, usando das suas habilidades, forjar uma armadura para um anjo, mas não for capaz de fazer uma ferradura para um cavalo, já falhou como ferreiro. Verdade. Então É isso a gente, agora por outro lado, você está absolutamente certo, eu caminho com você, mas por outro lado a gente tem a como é que é? Glamorização. Glamorização. Isso, você fala, eu vou complementar. Glamorização. Do ordinário. Exatamente. Entendeu? Aonde a pessoa tem 7, 8, 12, 14 filhos. Todos estão sempre arrumados no vídeo. Entendeu? Tem uma família que eu não vou dizer de onde é, da Finlândia, que todos os 12 filhos, a casa é toda de branco. Aí a minha esposa mostrou, falou, olha que linda. Eu falei, mentira. Falou, por que você acha que é mentira? Eu falei assim, você reparou como as paredes são brancas? Assim, com 3 filhos você não consegue manter as paredes brancas. Imagina com 8. Entendeu? Que tipo de filho? Ela põe Rivotril no suco de laranja dessas crianças? Entendeu? Pode. Não. E essa família aí, que tem 15 filhos, a mulher só aparece fazendo tudo sozinha. Ela não dá pão para as crianças, ela faz o pão. Ela não serve leite, ela ordenha a vaca. Tá entendendo? Ela ordenha a vaca, ela planta o trigo, ela colhe, ela faz o pão e ela é a mulher de Provérbios, irmão. Que é isso? E os 4 meninos estão com gravata igual porque ela costurou as gravatas com isso mesmo. Um pano da calça que ela tirou do marido. Entendeu? Rapaz, e aí esse negócio aí que você falou? Glamorização? Não sai, irmão. Não sai. Tá? Não sai. Mas. Porque não é isso que é vida comum, gente. Eu chamo isso de vida. Isso é pra vender. Não é vida comum, é vida gourmet. Porque. E a gente quer isso. Se for para ser comum, eu quero que seja assim. E às vezes a gente olha para nossa vida, que é como você descreveu. Entendeu? Cagola larga. Entendeu? Com um buraco. Camiseta de vereador. Com aquela camisa que você não quer jogar fora por hipótese alguma, mas a mulher briga com você toda vez que você põe. Camiseta de acampamento, eu tenho várias. Só com a camisa de acampamento, né? Com o tema de 2007, né? E aí a gente não quer que seja assim, porque a gente quer que seja aquele glamour. E a gente não entende. E aí, nesse ponto, eu sei que a gente já citou no começo, mas está na hora de citar de novo. É nesse ponto que os exemplos que o reverendo Vadislau me dá, ou em aula ou em vida, eles mudam tudo. Quando o reverendo Vadislau vai falar, por exemplo, de uma coisa comum de lá, né, que o Luiz começou dizendo, eu me mudei, tem coisa para fazer, a minha vergonha foi que quando eu me mudei para Barretos, meu primeiro ministério, e meu pai foi comigo, 6 meses depois eles foram me visitar para ver como é que estava, o filho estava casado há 6 meses, né, morando sozinho com a esposa, 6 meses numa outra cidade. A minha mãe chegou e falou assim, cadê o varal? Ela falou, meu pai deixou tudo pronto aqui, eu já vou pôr e tal. Já, como assim já? Faz 6 meses que seu pai veio com você ainda não pendurou o varal. Aí eu falei, mas eu vou pendurar, que você sabe como é que é, né? Quando o homem promete uma coisa, não é que passou 6 meses que ele esqueceu, entendeu? Tá aqui no cash, entendeu? E aí a minha mãe falou assim, você vai pôr isso agora. Eu falei, mãe, já sou um homem casado. Eu falei assim, não, você vai pôr isso agora por amor à sua esposa, vai pôr agora que eu vou ficar aqui vendo. Que coisa absurda que você fez, sua esposa precisando pendurar e tal. E aí eu tive que fazer, uma vergonha, né? Uma meninice da minha parte. Né? E a gente esquece que esses momentos são os momentos ordinários de demonstração de amor, quando coisa simples, né? Quando a gente não tinha uma máquina de lavar louça, aqui era um pega para capar, né? Quando a gente eu falava assim, alguém precisa lavar a louça, é como se a gente tivesse dado um tiro pro alto, não sobrava ninguém, né?
E aconteceu algumas poucas vezes em que a minha esposa ia dormir derrotada de cansaço e eu via a pia cheia de louça e eu não estava descansado, mas eu tinha mais energia do que ela e eu tinha que sair muito cedo no dia seguinte. Então eu ia lá, lavava a louça para ela e quando eu voltava na hora do almoço, ela tinha feito alguma coisa que eu gostava. E eu falava assim, mas por que isso numa terça-feira? Falou assim, porque eu me sinto amada quando você lava a louça para mim. Coisa simples, né? Reverendo Vadislau conta uma história de que a Beth estava pedindo para ele consertar um armário da cozinha. E aí ela pediu, até um dia que ele virou para ela e falou assim, Beth, para de pedir para eu arrumar esse negócio, senão eu vou acabar perdendo a paciência. E ele conta que ela veio por detrás dele, o abraçou e disse, querido, a gente só pode perder o que tem. Diz que ele ficou tão bravo, rapaz, que ele foi lá e arrumou a porta na força do ódio. Na força do ódio. E aí, quando ele terminou... E ao final ele disse assim, eu fiz, mas eu fiz de raiva, viu? Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que às Não, vezes calma, deixa eu encerrar a história com um negócio bem comum. Porque quando ele terminou e falou assim, tá aí sua porta arrumada, ela virou e falou assim, está aqui o seu cafezinho. Eita! Isso todo mundo sabe, né? Que o Vadislau é apaixonado por café. Apaixonado por café. Entendeu? E a ideia era essa. São coisas comuns. Maridos perdem a calma com os pedidos da sua esposa, consertam às vezes por amor, consertam às vezes por ódio, e às vezes uma coisa simples como passar um café. Entende? Essa é uma dinâmica comum do lar. Mas esses são exemplos de como o marido ama a esposa, como Cristo ama a igreja, como a esposa responde ao amor do seu marido, como a igreja responde ao amor de Cristo. Claro, os exemplos aqui são diferentes para que a gente possa ver que a dinâmica comum do lar ela não está isenta do pecado, mas ela também não está isenta da santificação. E se a gente não tiver esses momentos comuns, a gente não experimenta a vitória sobre o pecado e as delícias de viver a graça numa xícara de café, num muito obrigado, num prato de comida mais diferenciado, num carinho inesperado, num momento de confissão para o qual você não estava preparado, porque veio depois do almoço, você está doido para tirar aquela cochilo, mas você não pode, porque sua filha adolescente resolveu contar um drama da escola. E é nesses momentos em que Deus nos chama para ministrar a palavra dele ao coração uns dos outros. Sem vida comum do lar, esses momentos pequenos de gotas da graça são perdidos porque a gente fica na secura da desgraça que esse mundo vive. É isso, Luiz. É isso mesmo. O que eu ia comentar é que eu acredito que às vezes nos falta raiva para resolver as coisas. Deixa eu explicar isso, né? Nós sabemos que nós sentimos raiva é um aspecto refletindo em mais semelhante de Deus. Deus é um Deus que se ira com a injustiça. Eu acho que nos falta ira santa para resolver as coisas. Ira santa contra o nosso cotidiano. Então, fazer as coisas na força do ódio nem sempre é algo ruim. Amém, amém. Eu ouvi um amém, digita amém aqui embaixo. Se indigne, se ire com essa situação, se ire com a sua rotina que te puxa para fora e te tira do lugar onde você não deveria sair. Se ire contra si mesmo, contra a sua condição, contra o seu conforto. Agora vá lá e conserte os armários da sua vida para a glória de Deus, com raiva. Amém. Esse Luizinho tá evangélico hoje, viu? Não é, rapaz? Eu tô me convertendo aqui na mensagem do armário. Vai ter apelo? Ué, já fizeram aí, ó. Já fizeram. Mas passando a brincadeira um pouco, voltando para a seriedade da conversa, a reverendo Jonatas falou aí de gotas de graça. Vocês não acham que tem um pouco de desejo de uma glutonaria da graça, como se tudo tivesse que ser como a gente falou lá no início, né? Tipo um transbordar de graça. E como a gente não tem isso no dia a dia,
Deus nos dá lampejos da graça, gotas de graça ao longo dos dias e da semana, e é como se a gente não soubesse aproveitar isso. Eu acho que um pouco da rotina gourmet e do glamour é um pouco de tentar se embriagar de uma graça que talvez, eu vou dizer talvez, porque ninguém conhece ao certo como será a vida no Novo Céus e Nova Terra, mas é tentar desfrutar do banquete que o Senhor prepara para nós agora. É tentar roubar dessa mesa, ao invés de ansiar por ela. Né? Falando sobre vida comum do lar, eu me lembro de uma situação em que eu tinha um Poisé, né? Poisé é quando você vai apresentar o seu carro e alguém diz assim, um Uno 93 em pleno 2000, eu falei, pois é, né? E eu tinha um Poisé e eu estava com os amigos dentro e do grupo, só um era casado. E o meu Poisé, ele tinha um defeito, de vez em quando ele apagava, assim, desligava, né? E eu ficava sem freio. E uma dessas vezes aconteceu na 23 de maio, para quem conhece a 23 de maio em São Paulo. Ixi, meu Deus. Esse foi o mínimo que a gente teve lá. E aí eu estava na descida da 23 e o meu carro desligou e eu precisava frear logo, porque senão eu ia engavetar. E aí o pessoal falou assim, Jonas, diminui. Eu falei, eu tô tentando ligar o carro. Então, vê bem. Porque até então eu não tinha contado para eles que o carro havia morrido, né? E aí eles falaram assim, por que você não liga o carro? Eu falei, gente, vai orando. E todo mundo era crente, né? E nada do carro ligar, e o desespero começou a tomar conta. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o colega casado virar assim, quem sobreviver, diga para minha esposa que eu a amo. Aquilo me chamou muita atenção. Porque depois eu falei assim, cara, você, ele era o único casado do grupo, um amigo querido, e falei assim, seu amor pela sua esposa me inspira. Ele falou assim, aí veio a bordoada, né? Meu irmão, eu anseio muito pelo céu, porque eu gostaria de viver com ela sem brigar. Eu gostaria de experimentar esse relacionamento sem brigar, né? Porque eu ainda brigo com ela, eu ainda me desentendo. Eu acho que esse glamour que a gente vê por aí é tentar experimentar uma vida. E eu passei a sonhar com isso, né? Eu me casei sabendo que eu ia me desentender com a minha esposa eventualmente. E eu quero antever o dia em que eu vou olhar para ela com pureza e santidade tão aguda, eu vou poder conviver com ela sem briga. Então, uma das coisas que eu sou adepto do grupo dos pastores que acha que a gente vai ficar casado no céu. Porque, gente, porque assim, se é uma pessoa que é extraordinária, mas que você briga com ela por causa do pecado, não seria bom a gente ter a oportunidade de experimentar esse relacionamento pleno de santidade? Mas isso não é possível desse lado da glória. Então, às vezes, a gente quer um pouco de se embriagar disso, Rodrigo, porque a gente não quer esperar. A gente não quer ter esperança de glória. A gente quer ter desfrute de glória. Aqui e agora. Ironicamente, veja só, se nós brigamos mais do que deveríamos, e a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu acho que não nos falta graça. Eu acho que nos falta responder à graça. Nos falta responder ao que Deus já nos tem capacitado a fazer. Amém. Porque a gente não está falando nada de novo aqui. Nós estamos falando de coisas que sabemos que precisamos. E tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, homens, mulheres, eles sabem. E talvez saibam há muito tempo, estão sendo avisados há muito tempo sobre a ruína da sua própria casa. Porém, mas não fazem nada por causa daquilo que você falou. Falta-lhes raiva e ira contra o pecado. Ira santa. Isso e mesmo. Se apropriar dos momentos em que a graça vaza, né? Tá ali para você em superabundância. Não estou dizendo que você vai viver uma vida de desgraça, não me entendam mal, né? Vai viver brigando, esperando. Não é isso.
É que justamente os momentos em que a gente Vivam está em pé de bem... guerra. Não, Vai ser uma não, benção. pelo amor de Deus, não é Só isso. para a graça superabundar. Não, pelo amor de Deus. Não, não. É que assim, às vezes a gente está vivendo um momento tão gostoso no casamento e na família que vem uma briguinha, um desentendimento, um sapato fora do lugar, um chinelo que não devia estar ali, que estraga tudo. E é sempre um negocinho pequeno. Porque é a vida comum do lar, né? E o ponto é, se essas coisinhas, se essas coisiqueiras, né? Como minha esposa sempre disse, né? Casa boa sempre é estragada pelo pó fino, né? Porque o que deixa a casa suja é esse pozinho fino. Então, se a gente varresse ele para fora e não para debaixo do tapete, uma casa limpa, o desfrute é maior. Eu entendo isso. Esperar que a casa seja plena e limpa é que é tolice. Uma casa cristã, ela é feita de dia de limpeza, dia de desfrute e dia de bagunça, que gera limpeza, que gera desfrute, que gera bagunça. E se a gente não entender que essa tríade da limpeza, desfrute e bagunça é um pouco da vida comum do lar, a gente vai viver frustrado e não precisa viver frustrado, né? Que é o que você está salientando. Tome vergonha, aproprie-se da graça e haja, porque há graça suficiente para a gente viver essa vida para a glória de Deus com alegria e muito desfrute. Então quero terminar dizendo: pense nas coisas pense nas coisas do alto, mas exercite suas mãos. É isso aí. E eu concluo falando: não se entregue ao pecado do outro, mas não deixe de olhar para o seu próprio coração. Muitas vezes a gente entra em brigas simplesmente porque a gente não fez a leitura do que está acontecendo no dia do outro. Tenha a sensibilidade de olhar para o outro, mas tenha a honestidade de olhar também para o seu coração. Amém. Bom, já que você começou na conclusão, vamos na vibe, né? Vai lá, Luiz, conclua também, meu caro. Não sei se essas são as suas palavras finais, desculpa, Rodrigo. Mas é que você mandou uma conclusão tão conclusiva. E a gente já está quase uma hora aí, né? Então acho que já esgotamos o... Acho que o grande anseio do nosso coração é pela aquilo que é extraordinário e não veremos aqui. Verdade. Nós ansiamos por algo extraordinário, é legítimo esse anseio. Mas esse algo extraordinário será visto vindo dos céus, com o Redentor voltando em glória para nos buscar. Aí a vida mais comum na eternidade vai ser plenamente, extraordinariamente gloriosa. Amém. Até lá, vivamos vidas comuns mesmo, ainda sofrendo com os efeitos da queda, mas nos preparando para a glorificação. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Meu encerramento vem na mesma onda. Meus queridos, nós ansiamos por um casamento perfeito, mas você está mirando no casamento errado. O casamento perfeito que seu coração cristão anseia é o de Cristo com a sua noiva, a igreja. E até que essas núpcias aconteçam, a gente vai oscilar entre altos e baixos. O casamento extraordinário que a gente anseia lá no fundo do nosso coração é aquele que nos casa com Deus, que nos aproxima do Senhor. Nós perdemos isso na queda, mas na redenção nós temos de volta. A redenção não inclui perfeição nesta vida, mas aponta para ela na vida por vir. Então, é lícito que ansiemos pelo retorno glorioso de Cristo, mas não somente porque lá teremos. É gostoso imaginar que sim, porque a gente ama o nosso cônjuge, ama os nossos filhos e quer uma família perfeita, mas a perfeição que a gente anseia não está nos nossos relacionamentos humanos, mas no nosso relacionamento com o Redentor. Esse é o casamento que você tem que esperar, as bodas do Cordeiro, e que venha logo, volte logo o Redentor para consumar a nossa esperança e concretizar os nossos anseios do casamento perfeito. Que Deus Amém. nos abençoe. Amém. Irmãos, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Para a gente é sempre um privilégio e um prazer.
A gente pede para que você continue orando por nós, para que a gente consiga manter essa rotina que, vez por outra, nos pega de surpresa e a gente não consegue seguir com o nosso cronograma. E a gente pede também que você deixe perguntas para a gente. Você pode deixar tanto aí no texto do YouTube, quanto mandar mensagem para a gente pelo Instagram, por exemplo, para que a gente continue alimentando os nossos episódios. Então a gente pede essa ajuda a você. Se você ainda não nos segue, nos siga. Se você ainda não curtiu esse episódio, curta. E se você puder compartilhar para pessoas que têm interesse pelo assunto, ou até mesmo seja um assunto relevante para ajudar a sua igreja, a gente pede para que você compartilhe. Então, um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Até. Até, queridos.